amigos da Fata é Luz, sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal. Na aula de hoje, em sequência à disciplina Bibliologia, nós vamos tratar da iluminação e autoridade das Escrituras. Nós já abordamos sobre a inspiração das Escrituras, a origem da Bíblia, os autores, os desafios da formação do cânon sagrado, a importância da Bíblia, a influência da Bíblia. Falamos sobre a revelação das Escrituras e hoje abordaremos de uma forma sucinta a iluminação e a autoridade das Escrituras. O que vem ser a iluminação? Iluminação é a influência, é o ministério do Espírito Santo que capacita todos aqueles que nutrem um relacionamento correto com Deus de entender, de compreender a Bíblia, de compreender as Escrituras. Às vezes a pessoa lê a Bíblia e não compreende. Eu lembro de uma passagem muito interessante que sucedeu com o diácono Filipe. Ele, sobre o impulso do Espírito, foi direcionado ao deserto durante um período que Deus estava usando ele para um grande avivamento na cidade de Samaria. E quando ele chega ao deserto, ele se depara com a carruagem do eunuco, o tesoureiro da rainha da Etiópia. Ele estava na sua carruagem lendo o livro. Estava com um rolo nas mãos e era o livro das Escrituras. No decorrer do diálogo entre ele e o diácono Filipe, ficou claro que era o livro do profeta Isaías, exatamente o capítulo 53 de Isaías, que tratava do servo sofredor. E Filipe se aproxima da carruagem e faz a seguinte pergunta àquele eunuco: você entendes o que lê? É importante entender, é importante compreender o que está lendo. E aquele tesoureiro responde para Filipe e diz: como eu entenderei se não há alguém para me explicar? Ele sobe a carruagem. Ao perceber que ele estava lendo o servo sofredor do capítulo 53 de Isaías, apresentou Cristo àquele eunuco. E ao compreender a revelação da Escritura, ele pede o batismo e volta para sua terra convertido, confessando Jesus Cristo como Salvador. Então a iluminação é a capacitação que o Espírito Santo oferece ao cristão para que ele possa compreender as Escrituras, para que o seu entendimento lhe seja aberto. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, ele diz que o Espírito Santo nos capacita a compreender as coisas de Deus. Em Lucas 24, versículo 45, quando Jesus, após a ressurreição, encontra os discípulos que caminhavam no caminho de Emaús, diz a palavra que ele lhes abriu o entendimento para a Escritura. Ou seja, se não houver essa ação do Espírito Santo, dificilmente alguém vai ler a Bíblia, vai ler as Escrituras e vai compreendê-la. Jesus, em sua oração em Mateus 11, ele declarou: graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então a iluminação é exatamente essa influência, é o ministério do Espírito Santo que visa capacitar aqueles que nutrem um relacionamento com Deus para compreender as Escrituras. Uma vez que a iluminação é a capacitação dada ao crente, existe um outro fator importante no que diz respeito às Escrituras, que nós declaramos como autoridade. A Bíblia é um livro que tem autoridade. E por que ela tem essa autoridade? Primeiro, porque ela tem influência. Segundo, porque ela tem prestígio. Terceiro, porque ela tem credibilidade, tanto quanto a pureza na transcrição como na tradução. Por isso, ela deve ser obedecida, porque ela procede de uma fonte infalível e autorizada. Essa autoridade da Bíblia está vinculada a três fatores que você não deve esquecer. Primeiro, a inspiração, que abordamos na aula anterior. Segundo, canonicidade. Canonicidade foi uma ação movida por Deus que capacitou homens
para, após alguns critérios, depois vamos fazer uma aula exclusivamente sobre o cânon sagrado, quais foram os critérios adotados para que os livros do Antigo Testamento fossem considerados sagrados, bem como os do Novo Testamento. Então, a autoridade da Bíblia está vinculada à sua inspiração, à sua canonicidade, o fato de declarar que os livros são sagrados e a sua credibilidade. Sem esses três fatores, a autoridade da Bíblia não seria estabelecida. Então, assim, por ela ser inspirada e determinado trecho bíblico, possui autoridade. E por ela ser canônica, determinado livro da Bíblia possui também autoridade. E por ter credibilidade, determinadas informações bíblicas possuem autoridade, sejam elas históricas, geográficas ou mesmo científicas. Um livro, ele tem credibilidade se ele relatou veridicamente os assuntos como aconteceram ou como eles são. Então, quando o seu texto atual concorda com o escrito original. Nesse caso, credibilidade relaciona-se ao conteúdo do livro, ou seja, aquilo que vem do original, e a pureza do texto atual, ou seja, uma cópia ou uma tradução bem próxima daquilo que estava no original, sendo fiel aos escritos originais. Por exemplo, a gente encontra lá em Gênesis 3, versículo 4 e 5, a palavra de Satanás. São inspiradas, mas não possuem autoridade. Preste bem atenção nisso. São inspiradas, mas não possuem autoridade. Por quê? Porque não é verdade. Não é verdade o que o diabo disse. Porém, tem credibilidade ou veracidade quanto à sua transcrição. O autor transcreveu o fato como realmente aconteceu. Foram registrados exatamente como Satanás disse. Então, a veracidade das palavras de Satanás não se relaciona ao que ele pronunciou, mas sim como ele as pronunciou. Por que a Bíblia ela é um livro de autoridade? Porque é um livro de credibilidade. Nós temos a credibilidade tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Do Antigo Testamento podemos estabelecer 3 fatos que traz a credibilidade dessa primeira parte da Bíblia, que é o Antigo Testamento. Em primeiro lugar, o Antigo Testamento ele foi autenticado por Jesus Cristo. Cristo recebeu o Antigo Testamento como um relato verídico. Ele endossou grande número dos ensinos do Antigo Testamento. Por exemplo, ele falou do casamento como foi estabelecido no início. Quando alguém questionou ele sobre o divórcio, ele diz, no início não foi assim, Deus fez homem e mulher, trazendo à tona a credibilidade da narrativa do livro do Gênesis. Nós temos também as provas arqueológicas e históricas. Através da arqueologia, há uma batalha no Gênesis 14, que está registrado, onde Abraão venceu 5 reis. Esse fato também foi encontrado em escavações arqueológicas, em escritos antigos, que confirmaram de fato aqueles povos existentes e o fato que sucedeu com Abraão. Então, as provas da arqueologia, a prova da história, a história fornece muitas provas da exatidão das descrições bíblicas. Nós temos um fato registrado em 2 Reis 17, 3 ao 6, que fala que Salmaneser IV sitiou a cidade de Samaria. Mas o rei da Síria, que sabemos ter sido Sargon II, carregou o povo para a Síria. Então a história mostra que ele reinou de 722 a 705 a.C. E ele é mencionado pelo nome apenas uma vez na Bíblia, onde está em Isaías 20, versículo 1. Então a história comprova os fatos verídicos registrados na Bíblia Sagrada, e em especial agora que nós estamos abordando o Antigo Testamento. E ela também possui integridade. Por que integridade? Integridade topográfica, integridade geográfica, integridade etnológica, integridade racial. Todas as afirmações bíblicas sobre raças têm sido demonstradas como corretas, como os fatos etnológicos revelados pela
arqueologia. As descobertas arqueológicas provam que os povos, línguas e os lugares, os eventos que foram mencionados nas Escrituras são encontrados justamente onde as Escrituras os localizam. Então, no local exato e sob as circunstâncias geográficas exatas descritas na Bíblia. Um outro fator que mostra a integridade das Escrituras é a integridade cronológica, a identificação bíblica dos povos, dos lugares, dos acontecimentos, como o período da sua ocorrência, que é corroborado pela cronologia síria e pelos fatos que são revelados pela arqueologia. Não podemos também ignorar a integridade e a credibilidade do Novo Testamento, que são estabelecidas por 5 fatos. 5 fatos sustentam e estabelecem a credibilidade do Novo Testamento. Primeiro, escritores competentes que possuíam as qualificações necessárias e receberam investidura do Espírito Santo, sendo movidos por eles, escreveram não somente guiados pela memória, pelas apresentações do testemunho oral e escrito e discernimento espiritual, mas como escritores qualificados pelo Espírito Santo. Eram também escritores honestos. O tom moral dos seus escritos, a sua preocupação com a verdade e a circunstância dos seus registros indicam que eles não eram enganadores, intencionais, mas sim homens honestos. O testemunho desses homens pôs em perigo seus interesses materiais, sua posição social e as suas próprias vidas. O terceiro fator, que é a harmonia do Novo Testamento. Por exemplo, nós temos os evangelhos chamados de sinóticos, que são um termo que significa similar. Eles não se contradizem. Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Mas eles se suplementam um ao outro. Os 27 livros do Novo Testamento apresentam um quadro harmonioso de Jesus Cristo e de sua obra, dos seus ensinos, da sua mensagem. O quarto fator é a prova histórica e arqueológica. Na histórica, nós podemos destacar o recenseamento, quando Quirino era governador da Síria, está registrado em Lucas 2, versículo 2. Os atos de Herodes o Grande está em Mateus 2, versículo 16 ao 18. De Herodes Antipas, que está em Mateus 14, versículo de 1 ao 12. De Agripa I, em Atos 12, versículo 1. De Galho, Atos 18, do versículo 12 ao 17. E de Agripa II, em Atos 25, do versículo 13 ao 26, e algumas outras referências, que mostram provas históricas do Novo Testamento. Também a arqueologia. Houve algumas descobertas arqueológicas que confirmaram a veracidade do Novo Testamento, mostrando o censo de Quirino, como ele foi governador da Síria 2 vezes, sendo que Lucas se refere ao segundo período, que correspondeu ao período do ano 6 a 4 antes de Cristo. Eu finalizo essa aula falando com muita tranquilidade. A Bíblia Sagrada é um livro de autoridade e aquele que a lê com um coração sincero, com uma vida dedicada a Deus, um relacionamento correto com Deus, pode ser iluminado pelo Espírito Santo, a fim de, quando lê e fazer uso das sagradas letras, ter um entendimento desse livro precioso. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro. Dá um joinha no vídeo, compartilhe essa mensagem e se inscreva no canal da Fateluz.